Muito boa noite. Vamos tentando. Dentro do que nos é possível, vamos continuando a tentar. Cada vez que cair, a gente retoma. Um grande abraço a todos, nossas saudações, nosso exercício de fraternidade, a fraternidade do Oração-Ação, onde não apenas buscamos o conhecimento, mas buscamos prestar o serviço, que é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Os três pilares da existência são, como tem que ser, os três pilares desse nosso exercício também. Temos estudado a Lei da Liberdade e hoje vamos terminar esse capítulo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos na questão 871, em que é feito uma espécie de resumo do capítulo todo. Vamos lá? Kardec pergunta assim: visto que Deus sabe tudo, deve saber também se um homem fracassará ou não numa determinada prova. Nesse caso, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Ou seja, as provas provam o quê? As provas provam o quê para quem? Se Deus já sabe tudo. Se Deus é um professor que já sabe tudo o que sabemos, tudo o que podemos alcançar, para que as provas? Vamos lá? Os espíritos respondem assim: isso é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Ver a pergunta 119 aqui de O Livro dos Espíritos. Ou porque é preciso passar pela infância para chegar à idade adulta. Ver a pergunta 379 desse mesmo livro. Dizem os espíritos assim: a prova não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque ele sabe perfeitamente o que ele vale. A prova tem por finalidade dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que ele é livre para fazer ou não determinada coisa. Então a prova a nossa capacidade para nós mesmos, não para Deus. Para entendermos melhor isso, precisamos compreender o que é a felicidade, o que é a nossa meta existencial. Será que nós realmente evoluímos, crescemos, aumentamos, ou já possuímos tudo dentro de nós? O que você acha? A nosso ver, em imitação a todos os seres, podemos dizer, por exemplo, que a semente é uma árvore? Sim e não. Porque é claro que a semente, aquele grãozinho, não é uma árvore, não tem raízes, não tem folhas, não tem frutos. Mas ao mesmo tempo, a semente é uma árvore, porque traz dentro dela a árvore completa, com todos os seus potenciais. A mesma questão cabe à criatura. Os profetas disseram e Jesus confirmou que nós somos deuses. Alguém aí acha que nós somos deuses realmente? Realmente? Nós já temos todos os poderes divinos? Divinos? Sim e não. Porque é claro que nós não podemos criar mundos, criar universos, nem mesmo criar uma formiga, como Deus pode, como só cabe a Deus.
Mas a grande revelação é que nós trazemos dentro de nós, em potencial, tudo o que Deus é capaz de fazer. Disse Jesus assim: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Ou seja, faremos tudo o que Jesus fez na terra e ainda mais. E como dissemos, ele repetiu, o profeta, ao dizer: vós sois deuses. Deuses é o que sois. Nem o mais delirante dos doentes mentais da terra diz que é Deus. Ele diz que é um jogador de futebol famoso, que é um artista, um cantor, um político, um personagem da história. Mas Deus, pois a visão espiritual, a visão do amor profundo olha para nós e percebe tudo que nós temos dentro de nós. Nós somos deuses. Veja lá, minha amiga, meu amigo, que tremendos potenciais trazemos em nós. Então, para que servem as provas? Não, é claro, para esse Deus transcendente, que sabe tudo, que está em tudo, testar os nossos conhecimentos, como são as provas das escolas da terra. As provas da vida servem para nós, para os alunos, porque o aprendizado é progressivo. E a grande ferramenta fundamental do aprendizado não são as lições. A grande ferramenta fundamental do aprendizado é a fé. É a esperança. É a crença em si mesmo. E nós não vamos fabricar crença em nós mesmos. Não fabricamos autoestima, não fabricamos autoamor, que é a base de toda transformação. Então, como alcançar esse autoamor, essa autoestima, essa autoconfiança? Carlos Drummond foi perfeito ao dizer: amar se aprende amando. É praticando o engatinhar que a criança adquire confiança e engatinha a cada dia melhor. Depois, é escalando nos móveis e ficando de pé, e testando os primeiros passos e caindo, e levantando, escalando novamente, e testando mais passos e caindo, que a criança vai adquirindo confiança. Ela não tenta, cai e levanta para mostrar para os adultos que sabe. Os adultos não precisam que ela caia, levante e ande para provar a eles que a criança sabe. Quem precisa cair, levantar e andar a cada trecho maior, a cada vez mais passos, é a própria criança, porque assim ela vai gerando autoconfiança, ela vai gerando esperança, ela vai gerando crença na sua própria capacidade. E essa matéria fundamental a todo aprendizado. É para isso que nós somos livres. É para isso que nós somos testados. É para isso que Deus nos dá ferramentas e desafios gradativos
como qualquer sistema de aprendizado, para irmos dominando habilidades básicas e nos candidatando e nos habilitando a desafios maiores, a aprendizados mais amplos. Assim é. Aprendamos. Aprendamos, meus amigos. Aprendamos sobre os nossos potenciais. Todo aprendizado, no fundo, é autoaprendizado. Todo amor, no fundo, é autoamor. Toda realização exige fé. Não a fé ritualística das religiões humanas, mas a fé que gera esperança, a fé no sentido positivo de todas as coisas, a fé na beleza e na alegria da vida. Sem essa fé não há esperança. Sem fé e sem esperança não há crescimento, não há aprendizado. E a fé em Deus é uma fé nas leis da vida e é uma fé nos potenciais dos seres, a começar por nós mesmos. Amar se aprende amando. Caminhar se aprende caminhando. Expansão se conquista com pequenas expansões. Não é? Então, a prova não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que o homem vale. A prova tem por finalidade dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação. Diríamos nós, toda a confiança em si mesmo, já que ele é livre para fazer ou não determinada coisa. Já que ele pode confiar ou desconfiar de si, já que ele pode ter amor ou dúvida sobre as suas próprias capacidades. E essa certeza ou dúvida, confiança ou desconfiança, determinam o nosso aprendizado. São a chave, não é? Continuam os Espíritos dizendo: podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por finalidade colocá-lo frente a frente com a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ainda que Deus saiba antecipadamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. Então, quando os Espíritos nos falam que a função da prova é nos conferir mérito, nós podemos muito bem entender que é para nos dar confiança no mérito, no potencial, nas capacidades infinitas que dormem dentro de nós. E que, para serem acordadas, precisam de crescimentos, precisam de movimentos crescentes, de confiança, de aprendizado, de amor. O que vocês acham? Vamos ver o comentário de Kardec?
É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por maior que seja a certeza do seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem antes que ele faça a prova. Da mesma forma, o juiz só condena o acusado após ter a prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele possa ou não ter praticado o ato. Quanto mais se reflete sobre as consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, mais se compreende como foi sábia a providência em ocultar esse futuro ao homem. A certeza de um acontecimento feliz faria com que o homem entrasse na inércia. Vou alcançar isso mesmo, de qualquer forma. A certeza de um acontecimento infeliz faria com que ele caísse em desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como uma meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas desconhece as dificuldades pelas quais deverá passar para atingi-la. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria a sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio. São os desafios que nos exercitam, são os desafios que nos vacinam e que nos fortalecem para desafios maiores. Não é assim? O homem se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos sem exercitar suas aptidões, se conhecesse o futuro. Quando o sucesso de alguma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com essa coisa. Analisem, meus amigos, como é preciso nos manter desafiados. Como em qualquer processo de aprendizado, é preciso nos manter desafiados, motivados, esperançosos e confiantes. Sem essas ferramentas fundamentais, nenhum processo educativo se dá. Por isso, o futuro surge para nós como uma construção permanente, para a qual é fundamental essa esperança e essa confiança. Confiança e esperanças, as quais, para serem nutridas, para serem mantidas, precisam dos pequenos sucessos. Os grandes sucessos são feitos pela confiança e pelas vitórias nos pequenos. Uma grande caminhada é feita de pequenos passos. Um amor profundo e robusto em nós mesmos, uma fé profunda e robusta em nós mesmos, se dá pelos sucessos, pela esperança, pelo vislumbre de sucessos ainda maiores que se tem com a conquista dos sucessos intermediários. Que nós nos motivemos, que nós tenhamos a boa vontade essencial, pela certeza de estarmos passando pelos mais perfeitos e urgentes desafios para esse momento das nossas vidas. Nada é injusto, nada é demasiado. Deus dá o frio conforme o cobertor, não se diz assim? É perfeito.
que essa confiança em Deus transcendente repercuta na confiança do Deus imanente, daquele que habita as nossas profundezas. E que essa confiança no Deus integral, que em nós ainda é primário, potencial, nos impulsione para a vida. Porque felicidade, alegria profunda é realização. E realização dos nossos potenciais só pode ser feita pela aceitação do desafio diário que a vida nos traz. E a aceitação e a superação dos desafios diários que a vida nos faz vem da certeza de que eles são superáveis, de que eles são o nosso remédio, de que eles são o melhor que nos pode acontecer. Tenha essa certeza, nutra-se dessa certeza e avance, expande-se e ame com todas as possibilidades que esse momento permite. Um grande abraço a todos, ótimo final de sábado e até amanhã no nosso curso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, para o qual você é o nosso grande convidado. Um grande abraço e até a próxima.